Oi, que bom ter você por aqui. Esse é o quarto episódio do nosso curso de Introdução ao Blender e nesse episódio a gente vai terminar de fazer o moinho. Espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo. Começando pela vela do moinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no modo de edição, selecionar essa face ali, no modo Faces 3, apertar Shift S e mover o cursor para o selecionado. Depois de fazer isso, a gente vai adicionar um novo objeto, um cilindro. Então a gente vai dar ali um Shift A, cilindro, um cilindro de 12 vértices, e agora é rotacionar ele em Y no caso. São 90 graus, então você vai digitar 90 no seu teclado e apertar Enter. Aí já vai. Agora eu vou dar uma escala nele, fazer alguns ajustes para posicionar ele mais no centro ali. E agora a gente vai começar a fazer a principal parte da vela, né, que é o mastro de sustentação. Basicamente a gente vai trabalhar usando extrusões e escalas, então apenas o E e o S para fazer esse objeto. Aqui é fazer uma extrusão, depois selecionar um loop ali apertando o Alt clique, dar um Alt E para fazer uma extrusão usando as normais, para dar uma engrossada nessa parte aí. Depois é continuar o processo de extrusão, selecionando novamente o loop, apertando Alt, Shift para selecionar outra face, extrusão. E agora selecionar essa face central, dar uma intrusão apertando I, e agora uma extrusão e afundar ela para dar uma profundidade e, enfim, ficar uma forma um pouco mais interessante. Para finalizar essa parte, só selecionar o loop ali e dar uma escala. Então a gente termina o nosso suporte de madeira e vamos começar a trabalhar agora na vela. Para começar a vela, assim como a gente fez no início, selecionar uma face, Shift S, cursor para o selecionado. Depois a gente vai adicionar um cubo e mudar a escala dele. Apertar G para mover ele um pouquinho para cima e posicionar ele melhor, que você vê que ele está um pouco maior do que o suporte em si. E agora a gente pode entrar no modo de edição e começar a transformar o cubo para ele ficar um pouquinho mais parecido com o que a gente quer. O primeiro passo sempre é deixar o objeto numa escala legal, para não ficar muito desproporcional. Então você vai se distanciar um pouco, compara com outras coisas, para deixar a vela de um tamanho que você acha interessante. No meu caso aqui eu vou deixar a vela um pouquinho acima do telhado. Agora uma escala em Y, né, que a nossa vela não pode ser tão fina. Acho que assim tá legal. Agora apertar Tab e entrar no modo de edição. Apertar Alt Z e entrar no modo raio-x. E a gente vai fazer uma escala em Y para diminuir essa parte de baixo da nossa vela. Tendo a forma base, o próximo passo é adicionar um pouquinho mais de complexidade para o objeto. Sempre assim, de uma coisa grande para uma coisa pequena e mais detalhada. Então eu faço isso dando um loop cut, o Ctrl R, que já foi ensinado em aulas anteriores, e escalas. Mas nesse caso eu estou fazendo escala em um eixo específico, que é o Y. Não seria interessante eu mexer nas outras, então caso você queira especificar uma escala, você aperta S e o eixo que você quer usar. Ali eu entrei rapidamente no modo raio-x e apertei C para fazer a seleção em círculo, para selecionar aqueles vértices de baixo e, enfim, mexer só naqueles vértices específicos. Indo para a parte de cima, a primeira coisa que você tem que fazer é esconder essas faces ali embaixo. Então entra no modo raio-x, seleciona, eu usei a seleção em círculo, C, e apertei H para esconder aquelas faces. Por que eu fiz isso? Porque quando você faz um loop cut, ele corta o objeto inteiro. Se o objeto for um quadrado, né? Se for formado por faces quadradas. Mas eu não queria que o corte fosse para a parte de baixo, por isso que eu escondi antes de fazer o corte. Agora, fazendo o corte, eu uso o scroll do mouse para adicionar mais um corte, né? Então, são 2 cortes por vez, e estou fazendo uma escala em Y para dar esse distanciamento padrão. Eu poderia fazer isso no olho, mas teria chance de ficar errado, né? Provavelmente ia ficar errado, não ficaria tão legal. Então, agora só adicionando mais uns cortes em cima, embaixo, para adicionar um pouquinho mais de complexidade.
Apertando Alt H, a gente volta com a parte de baixo. O próximo passo é pegar essas partes centrais e dar uma extrusão. Mas antes de fazer isso, eu dei uma escala em X para dar uma engrossada, porque quando eu estava fazendo a extrusão, estava atravessando a face de trás e causando alguns problemas. Então eu só dei uma escala em X antes de fazer isso aí, que é selecionar as faces, uma por uma, e apertar E para a gente fazer uma extrusão e dar de novo uma profundidade para o nosso objeto. Mesma coisa na parte de trás. Como a gente tem uma escala em X, a vela acabou que ficou um pouco grande demais para o suporte. Então eu vou posicionar ela usando G e novamente mexer na escala usando S, mas só no eixo X, só para deixar ela um pouquinho mais fina. Agora a gente precisa copiar a vela, mas não faz sentido a gente fazer isso manualmente. Então você vai adicionar um novo modificador, que é o Mirror. O Mirror, ele é um espelho. Então, basicamente, vai fazer a cópia do seu objeto de acordo com alguns parâmetros. Ali na direita dos menus, nos eixos, você vai colocar Z e tirar o que estava antes. Colocando, você vê que automaticamente já cria uma cópia. Mas tem um problema, é que a cópia está um pouquinho acima do nosso suporte de sustentação de madeira. Então você vê que a cópia é feita a partir do ponto de origem, aquele ponto laranja ali em cima. Então, para resolver esse problema, a gente tem que mudar o ponto de origem. Clica com o botão direito, origem para cursor 3D, que o cursor já estava ali no centro antes. Então, a gente consegue posicionar o nosso objeto facilmente. No modificador do espelho, selecione a opção Clipping para evitar que os seus objetos atravessem um ao outro. Isso vai ajudar a gente depois. Agora é duplicar o objeto e rotacionar ele em 90 graus. Então RX90, Enter. Agora a gente vai aplicar o modificador. Você vai com seu mouse no modificador e vai apertar Ctrl A para os dois objetos. Depois seleciona os dois objetos usando Shift e aperta Ctrl J para unir eles. Então, agora o objeto ele não é mais um objeto que está sendo copiado por outro e copiado novamente. Ele é um objeto completo. Isso vai ajudar na hora de fazer a animação da vela rodando. Olhando de longe eu achei meio estranho, meio desproporcional. Isso sempre acontece. É sempre bom você dar um zoom out assim e ver o objeto de longe para ver se fica muito estranho. No caso ali eu achei que estava muito grande, então eu dei uma escala tanto na vela quanto no suporte e achei que ficou mais interessante. Lá em cima tem que ter um acesso, então a gente vai fazer uma porta. Mas ao invés de fazer uma porta, que eu já ensinei no vídeo anterior, eu só vou copiar a porta já existente e movê-la ali para cima. Caso você não tenha visto, olhe na playlist que tem um vídeo ensinando como fazer as portas, as janelas, enfim. Agora apertando Ctrl, ativa o modo imã e é basicamente agora rotacionar e mover para posicionar a porta. Às vezes é importante mudar um pouco o ângulo da câmera para pegar uns detalhes tipo esse. A porta não estava totalmente na parede, enfim. Então as principais coisas que tem que evitar é que os objetos fiquem voando no meio do nada e que as faces não se atravessem. Agora a gente vai fazer o suporte de madeira do telhado da parte de baixo. Mas antes, agora que a gente já posicionou as janelas, a vela e a porta, a gente já pode mover o moinho e rotacionar ele para uma posição mais interessante. Então eu estou no modo raio-x, Alt Z, selecionei tudo, RZ e estou arrumando manualmente ali com o mouse para deixar a porta e o moinho apontado para essa direção onde vai ficar a câmera, né, que vai fazer o render final. O que está faltando nessa parte de baixo é o suporte do telhado. Então Shift A, cilindro, pode ser com 12 vértices mesmo, e mexer na escala para fazer meio como se um suporte de madeira, um filete de madeira para sustentar esse nosso telhado. Nesse caso aqui a gente não vai usar a simetria radial que nem a gente fez antes. Eu vou apertar 7 e ir duplicando o objeto dando Shift D manualmente. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao contrário da parte lá de cima que a gente fez aquela cerca, aqui o terreno é irregular. Você vai ver que depois que eu posicionar os suportes de madeira, algumas vão estar voando ou para fora um pouquinho. Então nesse caso não ficaria muito legal usar a simetria radial
porque eu queria colocar realmente na pontinha assim e não ficaria muito adequado. Então é mover e ajustar manualmente ali o suporte de madeira mais um pouquinho para o centro, principalmente esses que estão voando, né? Os outros não precisa mexer muito não. Para finalizar o nosso moinho, a gente vai adicionar uma borda de pedra. Para fazer isso, você vai dar um loop cut, descer ali até aquele ponto, selecionar essas faces e fazer uma extrusão usando as normais novamente. Agora uma nova técnica que a gente vai usar vai ser o bevel. Apertando Ctrl B e movendo seu mouse, você vê que começa a fazer essas transformações. Você pode controlar o número de linhas que você quer usando o scroll do mouse, assim como você vai fazer o loop cut. O bevel, então, ele vai pegar essa linha e tirar essa parte afiada. Então você pega algo que é totalmente reto e deixa a borda um pouco mais suave. Bem, então a gente chegou ao final do nosso quarto episódio. Espero que vocês tenham gostado. E para não perder os próximos episódios da ilha e também de outros vídeos e cursos que serão lançados no futuro, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E se você gostou muito do meu trabalho, quer me ajudar, deixe um comentário, deixe um like, divulgue o vídeo para me ajudar nesse início de canal. E enfim, te vejo no próximo vídeo. Até mais!